Na cosmologia grega relatada no Timeu platônico, a divina do Demiurgo está a união entre o céu, Urano, e a terra, Gaia. No céu é feita a terra, e a terra, solitária, se une ao céu. O céu nada mais é que a extensão e os limites do poder do Demiurgo, enquanto a terra é a potência da fecundação dos poderes presentes no céu. Poderes esses representados nos astros e nas estrelas fixas. O matrimônio entre o céu e a terra é tão imaculado e divino que revela a mônada como manifestação. Dessa união adveio Oceano e Tétis. Oceano, o titã primordial, é a fronteira do mundo do conhecimento e o fluxo das energias cósmicas, sendo representado como circundando o continente. Ele é o princípio primeiro da geração, já que a água, como dito em vídeos anteriores, é a substância primária do universo, em linha com a filosofia de Tales de Mileto. Oceano, portanto, é o pai de todas as coisas ocultas e vivas, inclusive dos deuses, mas possui um aspecto de devir, assim como as correntezas que tudo movem nos mares. No Timeu, ele significa a processão do intelecto do Demiurgo que é doado à criação, enquanto Tétis, sua esposa, significa a estabilização desse intelecto naqueles que o receberam, de forma que múltiplos intelectos vieram a ser. O casamento entre Oceano e Tétis já não é a mônada, e sim uma díade. Na Teogonia de Hesíodo, Gaia convence a seus filhos a castrarem seu pai, Urano, com o fito de cessar a geração universal da criação. Nessa iniciativa liderada por Cronos, segundo a biblioteca de Apolodoro, Oceano permanece inerte e não toma parte na castração de seu pai, o que significa não uma divisão do seu reino com o de seu pai, conforme ocorreu com seus irmãos, mas uma manutenção da soberania de Urano por meio de Oceano. Segundo Próclo, Oceano se une ao seu pai Urano ao desobedecer a sua mãe, mantendo-se em coabitação com seu pai caído na soberania urânica, enquanto seus irmãos inauguram uma nova ordem com seus próprios reinos. A revolta dos filhos contra o pai repetir-se-ia com os Crônidas, os filhos de Saturno, sendo eles Júpiter ou Zeus, Plutão ou Hades e Netuno ou Poseidon. Com a derrota e a castração de Cronos pelos seus filhos, seu reino é dividido em três: os céus para Zeus, o submundo para Hades e os mares para Poseidon. Cada um desses deuses possui um artefato de aspecto trino, que simboliza a governança mútua dos três sobre o reino completo. O raio de 3 bifurcações de Zeus, o cão Cérbero de 3 cabeças de Hades e o tridente de Poseidon. Os domínios de Poseidon, o qual preside sobre todos os rios, fontes e águas marítimas ou oceânicas, possuem paralelo ao domínio oceânico e, por conseguinte, urânico, em razão de assumirem um caráter mais de movimento, de fluxo e de geração, por seu aspecto aquoso, sendo esse reino o intermediário entre o céu e o mundo sublunar. Ao ser o legatário da soberania oceânica, Poseidon também impera sobre as divindades marítimas, não só sobre as de sua estirpe, mas também sobre as de estirpe de Oceano, conforme o que acontece com as ninfas. As ninfas, filhas de Oceano e de Tétis, são chamadas de Oceânides, que são ditas como tendo finos tornozelos ou que andam ou pisam sobre a luz. Elas representam as qualidades ocultas nas profundezas do oceano sendo reveladas. Assim como as musas do Hélicon revelam os deuses, as Oceânides expõem o que há de oculto nas profundezas dos mares. De suma importância, existem também ninfas que já possuem natureza divina, as Hespérides, que são filhas de Nix e Erebus segundo Hesíodo, ou filhas de Atlas e Hespéris segundo Diodoro. O lugar onde as Hespérides habitam, seu jardim, o qual se situa além do oceano, é a correlação grega da ilha de Avalon, haja visto que lá elas guardam maçãs douradas que foram provadas pelos heróis, dentre eles Hércules. Na iconografia netuniana, Poseidon é representado em associação com 2 tipos de animais domésticos, o cavalo e o touro. Conforme Platão assevera no Fedro, a alma opera como no símbolo do auriga, a conduzir seu conjunto de cavalos, um irascível e outro concupiscível, acima de sua carruagem em direção ao hiperurânio, e com os heróis e os deuses não poderia ser diferente. Poseidon é dito como o mestre dos cavalos, aquele que desata os cavalos de Zeus quando ele para de usar sua biga, mais uma vez representando sua natureza de mediador. O cavalgar representa não apenas a condução anímica e o direcionamento de rumos, sendo equiparados às embarcações no contexto talassocrático, mas também significa o exercício de poder sobre suas faculdades e domínios. Quanto ao touro, este é o animal central na ritualística netuniana,
sendo o principal sacrifício nas oferendas a esse deus. Poseidon realiza a sua opção pelo touro, pelo fato de a força do animal associar-se com a dos rios e a das correntes, além de sua cor escura ser a mesma cor das profundezas. Por ser um dos principais deuses do panteão grego e pelo fato de a Hélade ser um vasto e diverso arquipélago, a influência de Poseidon e a riqueza de seu domínio pautaram sobremaneira o imaginário grego. Em correlação ao que foi dito no vídeo passado sobre a Atlântida, a intuição dos caracteres deste deus é fundamental para a ascensão e a queda das duas maiores talassocracias gregas, Creta e Atenas. A fundação de Creta, uma das maiores ilhas ao sul da Grécia, se dá quando Europa, uma princesa de Tiro, foi raptada por um touro e levada por ele sobre as águas para a ilha de Creta. Ao chegar na ilha, o touro se revelou como sendo Zeus e teve descendência com Europa, a qual se tornou a primeira rainha de Creta. Dessa união veio Minos, o qual disputou com seus irmãos pela coroa da mãe. Com o intuito de lograr o apoio do deus Poseidon à sua causa, Minos rogou a ele para que o enviasse um touro branco como a neve, como um sinal de sua vitória. Ou seja, uma cor que ressalta não a grosseria das profundezas, mas o caráter sublime das espumas. Poseidon enviou a Minos o touro, porém com a condição de que este fosse sacrificado a ele. Minos consegue a sua coroa, e sob seu reinado Creta se tornou uma grande potência talassocrática no Mediterrâneo, trazendo, vendendo e adquirindo bens até mesmo das terras para além das colunas de Hércules. Agraciado pelos favores do deus dos mares, Minos relutou em sacrificar o touro branco, substituindo-o por um dos touros dos seus rebanhos e guardando-o para si, sacrificando o outro touro em seu lugar. Essa atitude de enganar a deidade a enfureceu, e Poseidon pediu para que Afrodite fizesse que a esposa do rei Minos, Pasífae, se apaixonasse pelo touro e tivesse dessa relação bestial e adulterina um monstro, o chamado Minotauro, com corpo de homem e cabeça de touro. Além disso, Poseidon transferiu a sua fúria para o touro branco, que passara a agir de forma desordenada. Uma dessas desventuras do touro foi a morte do filho de Minos e Pasífae, Androgeu, que foi pisoteado pelo animal em jogos ocorridos em Atenas. Minos então deflagrou guerra contra Atenas, e uma vez vitorioso, demandou como punição para a morte do filho, que esta cidade-estado mandasse a cada 9 anos jovens rapazes e moças para serem devorados pelo Minotauro, o qual se encontrava preso dentro de um gigantesco e complexo labirinto construído pelo artesão Dédalo. A interpretação desse mito é que Minos, o monarca de um grande império marítimo, tenta submeter um augúrio divino a uma lógica comercial e profana ao efetuar a troca de um animal sacrificial e de envio divino por um animal comum. Minos foge de sua função régia ao converter uma investidura pública, o sacrifício do touro, num capricho privado, rejeitando a sua iniciação como rei e passando a governar não pela legitimidade, mas apenas pelo uso da força. Esse caráter titânico é o que diferencia um monarca do tirano no qual Minos se tornou, e o seu império seguiu a sua sorte. O seu imperialismo passou a servir para roubar a juventude das outras nações, para alimentar o verdadeiro símbolo de seu erro, o Minotauro. O Minotauro, tecnicamente, é seu filho e carrega seu nome, mas toda vez que o rei olha para o seu rosto, ele enxerga o touro que se recusou a sacrificar. Apesar da criatura causar-lhe vergonha, o tirano não consegue reunir forças para matá-la, apenas para escondê-la, ainda assim direcionando os espólios do seu império a alimentar o fruto da sua injustiça, danificando a vida dos povos, sejam eles os seus ou estrangeiros. O caráter estéril e pervertido dos minoicos seria redimido apenas com a chegada de Teseu, o herói ateniense, que seria o homem que tanto capturaria o touro branco de Poseidon, quanto aquele que decifraria o labirinto de Dédalo e poria fim à tirania minotáurica. Incapazes de reunirem forças em sua realidade inferior deteriorada, diante do primeiro sinal de salvação por parte do verdadeiro princípio heróico, é a própria princesa de Creta e filha de Minos, Ariadne, quem ajuda o herói de Atenas a matar seu monstruoso meio-irmão. Em analogia à vitória de Atenas sobre a Atlântida, Teseu é a personificação não só da ascensão e da supremacia atenienses, mas também de toda a civilização grega a substituir e suceder a minoica em favores e em feitos, o que se consumou ainda mais pelo fato de o touro branco, após a captura, ter sido sacrificado não mais a Poseidon, mas à deusa patrona da cidade, Atena.
Atenas é a cidade grega a figurar como legatária do pragmatismo e do poder marítimo cretenses. Em sua liderança da Liga de Delos contra os persas e o estabelecimento de uma federação, Atenas passa a não só dominar povos bárbaros, mas também a ter hegemonia entre os gregos. Enquanto sua política externa era estável, a interna seguia o rumo contrário, com Atenas passando por quase todas as formas de governo em suas convulsões políticas, da monarquia à oligarquia, da oligarquia à tirania e da tirania à democracia. A sedução do ouro, em virtude da posse do tesouro comum da Liga de Delos, e o caráter populesco e degenerante da democracia atenienses, trouxe a ela soberba e orgulho, com a sua supremacia alastrando-se para além dos domínios legítimos e se manifestando como uma imposição, razão pela qual a ascensão ateniense teria que ser impedida pela telurocrática Esparta. Atenas e sua federação insular foi derrotada pela Liga Peninsular do Peloponeso, sendo essa mais uma de uma série de guerras que enfraqueceria o mundo grego para dar lugar à conquista macedônica e, mais tarde, a romana. Por razões de fratricídio e ganância, rachaduras passaram a invadir os antes bonitos e suntuosos templos gregos, fazendo a ela de se ver desejosa de retornar aos seus tempos áureos e de favores dos deuses. Como ironia do destino, esse desejo já havia sido representado num mito bem anterior a essa guerra fratricida, a epopeia dos Argonautas.